Oi, oi, Nara. Vamos chegando, todo mundo. Vamos aguardando enquanto o Instagram faz a notificação para as pessoas entrarem. Vamos entrando. Olá, Nara. Sejam todos bem-vindos. Chegando muita gente maravilhosa por aqui. Já vou abrindo aqui, enquanto está notificando as pessoas que nós estamos ao vivo. Doutora Joyce, já vou abrir aqui agora. Nara, aguardando também o seu convite aí para entrar. Boa noite! Deixa eu ajustar essa luz aqui. Eu tô com um ring light novo aqui que tá só o poder. Que chique! Tá bom assim ou ficou escuro? Não, tá bom, sim, tá ótimo. Linda como sempre. Obrigada, boa noite. Boa Obrigada noite. Aí pelo convite. Eu que Deixa eu dar uma agradeço. ajustada aqui. Parece que ainda tá. Peraí, só um pouquinho. Tá bom, vou aceitando a Nara aqui também. Ótimo. Aqui, Nara. O Instagram tá notificando as pessoas. Maravilha! Boa noite! Boa noite, Nara. Boa noite! Prazer ter vocês aqui comigo. Tá chiando um pouquinho o som. Tá, Vocês estão me ver. ouvindo bem? Que eu tô sem fone. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Eu também tô ouvindo, eu tô achando. Será que é o fone da Será que é Nara? meu fone? Deixa eu tirar, vamos tirar. Melhorou? Melhorou. Isso! Que ótimo! Aí tava trabalhando. Cortou um pouquinho, Nara, eu não entendi o que você disse. E ele tava atrapalhando, em vez de ajudar. Não, isso acontece ao vivo, sempre é assim. Né? Meninas, que maravilha ter vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz, muito honrada, gratidão muito grande por vocês. Esse projeto ele vem crescendo aí devagarinho, a gente vai se dedicando cada dia e quando a gente lembra de pessoas especiais, a gente vai entrando em contato, porque eu acredito que esse conhecimento é o que vale ser levado para frente. Quando a gente pode sempre trazer algo novo para alguém, eu acho que a nossa profissão pede isso, né? Em todas as áreas que a gente atue. Então, o que a gente possa promover, vamos colocar para frente, né? Então, temos aqui já várias pessoas. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Temos aqui a doutora Joyce, de um lado, ginecologista, sexóloga, com os assuntos maravilhosos aí, viu, gente? E do outro lado eu tenho a Nara, ela é nutricionista, ela passou por esse processo da mastite, né? Depois, no pós-parto. Então, a gente fez essa junção para trazer justamente aí a parte da ciência e a parte da experiência, da vivência, para poder mostrar para muitas mamães, né?
que esse processo de amamentar, ele não é fácil. Muitas vezes fala assim, é tão intuitivo amamentar, né? Mas, na verdade, pode até ser intuitivo, mas não é fácil. Vem muitos detalhes, é uma riqueza de detalhes, né? A amamentação, que eu acredito que ela tem que ser discutida. E quanto mais discutida, mais as mães vão conseguir, desde a gestação, né? Se preparar para ter aí uma amamentação efetiva com seus bebês. Então, eu vou dar a palavra para a doutora Joyce se apresentar, em seguida a Nara também, para falar com vocês. Quero te agradecer, Luísa, pelo convite. Já te conheço há um bom tempo, tive a oportunidade, né, já de te acompanhar nessa caminhada sua. E eu sou ginecologista, sou sexóloga, fui obstetra durante 20 anos, mas além de profissional, eu também sou mãe. Tive os meus desafios aí com a maternidade, com a amamentação, as dificuldades, as frustrações, muito aprendizado, e acho que depois que eu me tornei mãe e passei por esses desafios, né, de um parto, gestação, amamentação, eu tenho uma filha especial que é autista, então é mais um desafio. Eu acho que eu me tornei uma profissional bem melhor e consegui enxergar mais esse lado, né, dessas mães que estão ali precisando de ajuda, precisando de apoio. Hoje eu trabalho mais com ginecologia e sexualidade, não faço mais pré-natal, mas a gente ainda tem aquelas mães, né, que dão à luz e voltam para o pós-parto, e a gente faz esse acompanhamento, né, do pós-parto aí como a Heloísa, para dar seguimento, né, a essa fase aí de amamentação, de retorno à vida sexual, né? E tantos papéis que a mulher assume hoje em dia. E é um prazer estar aqui junto aí, né, com a Nara, poder escutar um pouquinho aí da vivência dela. Eu acho que isso é muito enriquecedor, esse aprendizado que a gente tem com as histórias de cada um. Tô meio rouca porque eu tô aqui terminando o isolamento do Covid, mas fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, assim, virtualmente. Maravilha! Nós que ficamos muito felizes de tê-la aqui conosco, tá bom? Obrigada. E Nara, se apresente para nós. Boa noite, né, para todo mundo que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Boa noite, doutora Joyce, é um prazer conhecê-la. Boa noite, igualmente. E aqui no meu Instagram surgiram várias pacientes suas aqui. Eu conheço. Maravilha! Que coisa boa! Um beijo para elas. Né? Agradecer também o convite à Elô. Eu falo brincando, você chama ela de Elô. A Elô, a gente se conheceu por uma amiga em comum, a Thaís, né? Então, uma pessoa muito querida. Então, a gente conheceu, eu brinco com ela que a gente sempre se encontra, então já é Elô para mim também. Vocês, eu sou nutricionista, sou mãe da Maria Clara, né? Mas hoje eu estou aqui para falar como mãe da Maria Clara e não como nutricionista. E é um prazer poder dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. Eu até soltei um vídeo no meu Instagram falando disso. Eu falei assim, eu nunca falei sobre o meu relato de amamentação. Eu fiquei ensaiando várias vezes para gravar, porque eu gravei meu relato de parto. Queria ter gravado a amamentação, de todos os desafios que eu passei. Ainda passo, né? Porque eu ainda amamento. Minha criança vai fazer 2 anos agora. Ainda estamos aí persistindo com a amamentação. Mas realmente é um desafio, né? Eu brinco e falo assim que a amamentação, na verdade, eu acho que ela é uns 10% intuitivo. E todo o resto é informação, rede de apoio, busca e todas essas coisas, né? Só que a gente fica escutando tanto o tempo todo, quando a gente acha que a gente viu, eu não consigo, é porque eu não sirvo para isso, meu leite não serve para isso, e a gente desiste. Infelizmente, é isso que passa, né? Então, para mim, é muito legal estar aqui e vendo você, Lu, fazendo tudo isso, né? Promovendo esse espaço aqui, é incrível, né? Porque a gente realmente possa levar conhecimento de alguma forma para a gente poder ajudar, né? Essas sementes. Para ver que realmente não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é só intuitivo. A gente precisa de muita informação. Exatamente. Então, fico feliz. Vou me apresentar, porque também tem muita gente nova chegando por aqui, através de vocês também. Meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira, sou pós-graduanda em urgência e emergência, sou consultora de amamentação e terapeuta do sono do bebê. E para encerrar tudo, fazer uma junção, sou mãe de duas. Tem uma com 6 meses e outra de 9 anos.
E é justamente esse universo da maternidade que me fez chegar até aqui. É igual a colocação da Nara, ela disse, a doutora Joyce colocou também. A maternidade, ela tem os seus desafios. E eu acho que o conhecimento, quando a gente vai buscando e vai aprendendo, você sente aquele desejo de multiplicar ele. Então, foi justamente por isso que esse projeto nasceu. E eu espero que Deus abençoe e que multiplique muita informação para muitas pessoas. Tá bom? E hoje o nosso tema, mastite. Eu passei por ela, mas o engraçado é que a minha foi diferente. Na minha foi no antes, na gestação mesmo, antes do pós-parto aí, eu tive ela. E é engraçado a gente entender como elas têm as diferenças, né? Dela antes, ela depois. Aí eu vou abrir então para a doutora Joyce colocar esse conhecimento maravilhoso. Nós tivemos algumas perguntas na caixinha de perguntas e a partir desse conteúdo também a gente vai respondendo. Se ficar alguma dúvida também, depois a gente responde diretamente. Às vezes o tempo a gente não conseguir responder todas, mas a gente depois responde de forma direta, se caso ficar alguma. Doutora Joyce, a palavra é sua. Bom, vamos começar falando, então, explicando um pouquinho o que é essa mastite, né? A mastite, ela é ali uma infecção, né, que ocorre na mama. Pode ser só de um lado, pode ser dos dois lados. E ela tem, geralmente, esses agentes infecciosos, né? Geralmente, ela tem ali bactérias que, de alguma forma, vão penetrar nesse tecido mamário. Então, através do mamilo, a gente tem esses canais, né? Que são os canaizinhos por onde vão sair depois o leite. Então, esses canaizinhos, eles podem ali, de alguma forma, transportar bactérias para dentro do tecido mamário e levando a todo esse quadro, que começa ali com um quadro inflamatório, com uma área de vermelhidão, com dor. E aí a gente pode palpar e ter, né, as áreas de abscesso ali mamário, áreas mais duras. E é muito importante que ao menor sinal a gente já comece a fazer algum tratamento. O ideal é a prevenção, a gente tentar prevenir, né, que tenha esses quadros infecciosos. E isso é possível na maioria das vezes. E uma vez que está instalada a mastite, a gente vai conversando aí que é preciso, né, alguns tratamentos. Tem que ter tratamento. Mastite precisa ser tratado. Alguns casos podem, inclusive, ser graves, podem precisar, né, de procedimentos cirúrgicos. E pensa essa mulher que acabou de dar à luz, está ali amamentando, ter que passar por algum procedimento cirúrgico, né? Mas aí a gente vai conversando. À medida que vocês forem falando, a gente vai conversando aqui sobre o que causa, mas a mastite seria isso. Essa, né, infecção da mama que pode ser bilateral ou só unilateral. Febre, essas mulheres também podem ter febre. Às vezes algumas nem perceberam ainda que tem uma área vermelha na mama e começa a ter febre. E aí uma das coisas que a gente como obstetra tem que pesquisar se tem alguma alteração mamária. Certo. Doutora, a senhora tocou num ponto muito importante aí, como que ela acontece, né? Nós falamos aí desse engurgitamento mamário, que o leite empedrou, a mãe olha assim e fala assim, nossa, eu tô com os seios cheios de leite, né? Passou ali pelo aquele processo da apojadura, se confunde muito, né? A apojadura e a mastite, porque a mastite, ela tende, né, a acontecer, pode ser nas primeiras semanas, ou até com 3 semanas, né? Apresenta muito ali no pós-parto isso. Como que essa mãe pode identificar e falar assim, não, é a descida do meu leite ou é uma mastite? Na descida do leite, ela vai sentir aquele engurgitamento mamário, né? Aquela sensação ali de que tá fisgando, tá puxando, né? Que realmente tá descendo alguma coisa. Na mastite, ela começa a sentir mais um quadro mais doloroso. E geralmente tem essa área vermelha. Então, quando a gente olha, é uma área que está vermelha, que pode estar ali também endurecida, que está quente. Essa paciente pode ter, como eu disse, pode ter febre. O desconforto é muito maior do que na descida do leite. Então, é preciso estar atento ali. Tem uma área vermelha
E pode vir a área de hiperemia, que a gente fala, a área vermelha, às vezes antes de ter dor, antes de ter febre. Por isso que tem que ficar bem atento. Teve uma área diferente ali, procurar o obstetra. Uhum. É o verdadeiro ardor, né? Em volta, né? Você até a água do chuveiro, ela incomoda. Incomoda. Não sei se a Nara teve essa sensação no processo dela, mas eu acredito que sim. Mas a própria queda da água do chuveiro faz com que isso você sinta com maior intensidade. Se fala muito, doutora Joyce, desses sinais, como se manifesta, e muitas vezes as mamães procuram, né, as pessoas, o suporte, o tratamento, de uma forma, hoje a informação está muito fácil, né, vamos dizer assim, na internet. E algumas informações desencontradas. Por exemplo, falar a respeito do chuveiro exatamente, caiu sobre as mamas, aquela água morna. O que a senhora me fala relacionado a isso? A gente está usando a água morna, a compressa, o banho no chuveiro para amenizar essa dor. Seria alguma conduta correta ou a senhora não indica como uma forma, né, de amenizar a dor? Bom, quando a gente pensa nas causas de mastite, uma das causas seria justamente esse leite que fica ali empedrado, represado e que não consegue sair e traz muita dor. E uma outra coisa muito, muito importante, né? E aí eu vou ressaltar o papel de quem é consultora de amamentação, porque eu acho que a consultora de amamentação, você ter uma fono junto, faz toda a diferença. Desde a primeira vez que esse bebê vai para o peito, como é que ele pega esse mamilo na hora de amamentar. Porque se essa pega é inadequada, além de não conseguir nutrir direito esse bebê, sair a quantidade de leite ali que precisa, estimular a produção, pode causar algumas fissuras e vai dar muita dor nesse peito. Essas fissuras, esses pequenos, né? Essas pequenas lesões, esses machucados, são porta de entrada para bactérias. Então, se a gente tem uma mama que você não está conseguindo esvaziar direito e ainda está machucada, favorecendo a entrada das bactérias, é um prato cheio para mastite. A água morna, a gente sempre orientou, porque essa compressa, a água morna, ajuda, né, a amolecer um pouquinho esse peito, ajuda um pouquinho na descida desse leite. Você agora, como consultora de amamentação, pode até dizer se tem alguma orientação mais recente, porque eu não faço mais, né, pré-natal. Mas, assim, sempre funcionou bem. Água morna, compressa, né? Uma coisa que a gente orientava, que é super natural, era a folha de repolho. Incrível como a folha de repolho também funciona. A folha de repolho, ela murcha e o peito dá aquela amolecida. Fazer as massagens. Então, quando essa paciente vai para o banho, é interessante fazer umas massagens circulares ali no peito, porque vai ajudar a desempedrar esse peito. Um outro recurso que eu sempre gostei muito, Heloísa, são as conchas, né? A concha de amamentação, nesse caso, a concha que é flexível, né? De silicone flexível, ela ajuda muito, mas muito mesmo. E manter esse mamilo seco. Terminou seu banho, fez a massagem, deu ali uma retirada, né? No excesso de leite que poderia ter, que você enxugue bem. Todo lugar que fica muito úmido, molhado, favorece também infecção, tanto por bactérias quanto fungos. Então, eu sempre recomendava. Não sei aí se teve alguma mudança. Eu acho ótimo que eu vou aprender. Hoje, na parte da consultoria, nós trouxemos para as mamães a questão de trabalhar com equilíbrio a questão da compressa. Por quê? Porque estava acontecendo algumas queimaduras. Tanto com a compressa quente quanto com a fria. Aí o que acontece? Hoje ela é feita de forma supervisionada. A gente não orienta você a fazer em casa sem a supervisão de alguém. Mas hoje estamos dando mais ela fria para provocar a questão da vasoconstrição. Porque como essa mama já está cheia de leite, se eu coloco ela na água morna do chuveiro, vamos dizer assim, a gente promove, né, a saída desse leite, entendeu? Então,
por mais que a gente queira que essa mama seja esvaziada, mas a gente prefere que ela seja esvaziada através da sucção do bebê, né? E que é um dos motivos aí que a gente fala, né? A senhora contraindica a amamentação nesse processo, né? Quando a mãe está com a mastite, apresenta um quadro de mastite. Eu vou deixar essa perguntinha para a senhora. E só para completar a questão da concha. A concha nós adaptamos agora para as rosquinhas. As rosquinhas, ela de tecido, a gente faz até com a própria fralda, a gente orienta. E também já tem umas bem práticas que você compra na internet, hoje a facilidade está bem grande. Você colocar, substituindo a concha, porque justamente ela vai fazer essa absorção desse leite que possa extravasar ali, ela mesma faz a absorção e você faz as trocas também. Tem essa alternativa. Você já usa ela como um protetor de seio. Já faz as Exatamente. duas funções, né? Até quando, assim, a concha, uma das coisas que a gente sempre orientava, por exemplo, a paciente à noite, para dormir com a concha, não era legal. Por quê? Porque saía o leite, ficava ali úmido o tempo inteiro, ao invés de ajudar, poderia até levar uma mastite. Então, eu sempre orientava para usar durante o dia e à noite deixava o protetor, né? A gente tinha um outro protetor, o Mamari, também, que era bem bacana. Não sei se você conhece, que era um protetor de gel, né? E ele tinha algumas substâncias cicatrizantes. Dava um alívio muito grande. Às vezes orientava para deixar na geladeira e aí colocava no seio geladinho também, era um recurso, né? Mas muito interessante essa história das rosquinhas. Vai adaptando e aí vai trazendo um benefício bem maior, né? Exatamente. Doutora, e para a gente, antes de passar para a Nara, para ela colocar aí o relato dela e a gente absorver também dela algumas coisas, né, Nara? Eu queria te perguntar o seguinte: a obstrução desses ductos na mama, o que acontece? Tem muitas mães que têm nódulos mamários, né? Veio de cirurgias de redução de mama. Então, tudo isso pode gerar uma consequência, né, futura de uma mastite, né? O que a senhora coloca para essas mães, né, nos seus atendimentos aí pós-parto, para que elas possam conseguir ter essa amamentação futura? Eu acredito em que tem muitas mães que fez essa redução de mama e tentam e acaba machucando bastante essa mama, né? Porque a questão do bebê estar ali tentando fazer a sucção com recorrência, mais ainda que um bebê, né? Vamos dizer ali, que já consegue fazer a pega correta, ela acaba provocando fissuras, rachaduras nesses seios. A senhora tem alguma orientação para essas mães? Olha, Heloísa, eu acho que assim, o apoio durante o pré-natal, ele é fundamental, né? No sentido de não colocar essa amamentação ali como uma obrigatoriedade, mas como algo que a gente vai fazer tudo que é possível e só o tempo dirá. Porque as técnicas cirúrgicas, né, usadas aí para estética da mama, seja colocação aí de um silicone, ou seja mesmo, né, uma redução mamária, são variadas. E varia também de um cirurgião para outro, da necessidade de cada mulher. É difícil, enquanto a gente está ali avaliando no pré-natal, você saber se essa mulher vai ter condições ou não de amamentar. Então, eu acho que é oferecer esse apoio, dar todo o suporte necessário, como a gente faz com qualquer paciente, para preparar esse mamilo, para preparar essa mama, as orientações, né, como eu disse, quanto a essa pega, e tudo que envolve a questão mesmo da amamentação. Nesse pós-parto, se essa paciente está tendo dificuldade, se tem sido uma coisa super sofrida, se ela está ali tentando e a gente está vendo que o desgaste é muito grande, de repente o bebê começa a perder peso, traz todo um estresse, eu acho que tudo na vida tem um limite, né? Assim como a gente não defende parto normal a qualquer custo, eu não defendo a amamentação a qualquer custo. Como a Nara trouxe, talvez 10% seja ali instintivo. O resto é aprendizado e é a gente entender, né, todos esses fatores ali que vêm somados à vida dessa puérpera.
Isso, maravilhosa a sua colocação, doutora Joyce. Eu acredito que as limitações, elas podem ser sanadas e aquelas que não conseguir, você é mãe de toda forma, né? Existem várias formas de aleitamento materno. Então, a não ser a amamentação que era meu sonho, sim, era seu sonho, mas você se entregou, fez o seu, né? Chegou do seu limite e tem outras formas, tem outras soluções também, né? Para esse caminho, para E esse bebê, né? você está falando aí, eu me lembrei, né? Eu, na primeira gravidez, eu também, né? Pós-parto, eu comecei a ter uma mastite. Foi leve, porque como eu estava muito atenta aos sinais, começou uma vermelhidão, eu já entrei com a medicação. A minha filha mais velha, a Carol, hoje tem 20 anos, ela é autista e ela tem uma hipotonia, né, muscular, então assim, ela tinha uma sucção muito ruim e não conseguia amamentá-la. Foram 20 dias muito sofridos. Eu tentei de tudo e eu fiquei apaixonada, assim, chateadíssima, né? Apaixonada no sentido assim de não conseguir amamentá-la. E quando eu ia dar a mamadeira, como a gente é julgado, né? Quantas pessoas falam assim, ah, é porque você não quer. Eu lembro que um professor da faculdade um dia me viu, falou assim, você está dando mamadeira? Mas é porque você não quer amamentar. Isso é uma agressão imensa. Você não sabe o que a outra pessoa está vivendo, o que ela já tentou, né? E aí, a minha maior dor, né, era que assim, quando eu ia dar a mamadeira, eu pensava assim, mas quem amamenta no peito sobra uma mão para fazer carinho. Eu não tenho uma mão sobrando aqui para fazer carinho, né? E foi tão bonitinho porque meu marido falou assim, não, peraí. Aí ele adaptou o jeito para eu dar mamar para Carol, né? Falou assim, não, mas põe ela assim nas pernas, né? Põe a perna em alguma cadeira, um banquinho, porque aí você consegue pôr ela no colo e sobra a outra mão, né? E aí eu fazia desse jeito, diminuiu, amenizou um pouco essa dor que eu tinha de não poder amamentar. Eu queria parto normal, foi cesariana. Eu queria amamentar, foi difícil, né? Foi desafiador. E até a gente entender que deu certo, ótimo, amamentar é maravilhoso. Mas que os nossos filhos não vão gostar mais ou menos da gente, ou vão ser problemáticos lá na frente ou não, por conta desses 6 meses, um ano de amamentação, né? Então é preciso tirar esse peso, a gente incentivar, ajudar, mas não colocar como um peso, né? Entender o outro lado. A maternidade, ela carrega muita culpa, né, doutora Joyce? Muita culpa. Desde a gestação, a mãe Como é vem bom para se libertar dessas culpas, viu? nós, tira um peso, né? Bom demais. E elas entendendo, eu acredito, assim, ó, desde o processo, né? Quero ficar grávida. Ela começar a entender que podem ter várias coisas no caminho, isso é libertador. E a aceitação depois ela é melhor, né? E eu vejo isso, eu falo assim, quando a nossa amiga em comum, Nara, comentou do seu caso, da sua situação, eu falei assim, nossa, a gente tem que trazer, tem que ter uma live para isso, para que as mães escutem que o processo ele acontece, mas que ele pode dar certo e pode não dar. Vai depender do momento em que a gente vai pegar essa situação, mas que tudo é possível. Né? Não se torna mãe da noite para o dia. Então, todos esses processos também não se resolvem assim da noite para o dia, né? E eu queria, então, Nara, que você colocasse o seu relato, como que aconteceu, como que você percebeu que você estava entrando nesse quadro, e conta pra gente com essa riqueza de detalhes que eu sei que tem. Tá mudo. Tá cortando, Tô ouvindo a Nara. doutora falar assim, dos processos, como acontece, começou a passar um filme na minha cabeça aqui, relembrando que eu tento Tá falhando, tá travando um cortando. pouco. Ih, Tá me ouvindo? Melhorou. Agora tá ouvindo? melhorou. Situação aqui da internet, eu tô com as duas Tá no ligadas, sua, travei a de internet volta. tá no seu Wi-Fi ou tá no 4G? Às vezes o 4G é melhor. É, Eu tô no, eu tô no do lado do modem.
para não dar problema, para nem falar que eu tô longe. Você Mas eu tô consegue com a 4G alternar ligada para também. É porque 4G aqui tem hora que para na minha sua casa é rede tudo assim, ó, móvel? até a 4G. Tenta passar por Porque 4G, que geralmente dá certo. É, o ao vivo é assim. É ao vivo e a cores, faz parte. Parte. Enquanto ela tenta, doutora Joyce, a questão do freno lingual ali, da linguinha presa do bebê. Normalmente, hoje as maternidades já adotaram mesmo, o liguei a bebê já sai com 4G. esse. Ó, Travando. tá travando ainda. Eles já adotaram essa avaliação da linguinha presa do bebê para já sair a mãe com essa orientação, né? Se precisa de um procedimento cirúrgico ou não. Em muitos casos, tem algumas crianças que têm o frênulo curtinho, eles ainda conseguem, né, fazer a pega direitinho, mas em outros casos tem a necessidade da cirurgia. A mamãe que tenta fazer essa continuidade, mesmo com o frênulo curtinho, a senhora acredita que possa aumentar essa incidência da mastite? Porque eu vejo que talvez a insistência nesse amamentar possa estar provocando o aumento, né, da represação do leite e provocar a mastite. A senhora considera que seria um fator importante aí ela, né, dar continuidade ou seria ali uma suspensão disso até fazer a cirurgia? Bom, eu acho que pode sim, né? Levar a mastite, porque a pega nem sempre é adequada e pode levar ali a essas fissuras, né? Agora, eu não suspenderia esse aleitamento. Às vezes a gente usa ali o intermediário, né? Usa algum outro recurso, ou põe lá uma, sei lá, uma sondinha para tentar, porque depois fica tão mais difícil, né? E o sofrimento emocional dessa mãe que ele não consegue, ele é grande. Então a gente tem que ir convivendo com esses desafios que vão aparecendo. Agora, se estiver sendo muito sofrido e estiver demorando muito para marcar a cirurgia, porque a cirurgia costuma ser rápida, né? Eu tenho lá o Dr. York mesmo, que foi pediatra dos meus filhos, quando ele vê esses casos lá no hospital, muitas vezes ele mesmo, dependendo, né, ali de como é esse freio, ele mesmo faz ali, né, o procedimento super simples lá no hospital mesmo. Então, não é uma coisa assim que demanda muito tempo, que a gente precisa suspender o aleitamento, não. Nunca tive problema com isso, assim, sem contar que não são tão frequentes os casos de freio. Pelo menos eu não tinha tanto. E não me lembro de nenhum que tenha atrapalhado a amamentação por conta disso. E Nara, conseguiu? Queremos tanto ouvir sua história, Nara. Nós Parece estamos. que o 4G ficou pior, né? Tá travando. Olha o doutor Eglaci passando por aqui. Boa noite, Eglaci. Vi tanta gente aqui, o Marcelo, Tanta gente psicólogo. maravilhosa. Olha os psicólogos. Eglaci, maravilhosa, trabalha com amor patológico lá em São Paulo, na USP. E Oh, amiga, maravilha. beijo para Que você. responsabilidade. Pois Muito é. bom ter todos vocês aqui com a gente, tá bom? Pessoal, vou dar uma olhadinha enquanto a Nara tenta entrar, se tem alguma pergunta. Okay. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos, vamos? Enquanto ela volta. Tratamento, exatamente. Bom, a gente falou um pouquinho aí da prevenção, né? Então, só recapitulando, a prevenção seria o preparo adequado dessa mama durante o pré-natal, com orientações, né, dessa pega, preparo desse mamilo. Não é toda mulher que tem um mamilo bom para amamentar. E eu acho que passar essa tranquilidade, né, e oferecer esse apoio quando ela precisar. Eu lembro, Heloísa, que na época que os meus filhos nasceram, né, estava começando a falar em consultora de amamentação, em acompanhamento com a fono, né, o apoio da fono. E eu não tive, né, porque na época não era uma coisa assim que a gente preocupava muito.
E eu vejo quanto faz diferença. Para as minhas pacientes, eu indiquei muito e fez toda a diferença. Você ter um profissional ali do lado para poder te ajudar. E uma vez que essa mulher ela está com mastite, é fundamental que tenha, né, esse tratamento. E o tratamento aí, se for inicial, às vezes a gente até consegue usar só um anti-inflamatório, mudar o que tiver errado ali na amamentação, né, corrigir, fazer as correções. Mas a maioria vai precisar usar antibióticos, né? E não precisa, você perguntou se precisa suspender o aleitamento, a gente evita de suspender esse aleitamento, né? Agora, se estiver muito, muito desconfortável, aquela mãe tá ali com o peito, né, todo machucado, não tá conseguindo de jeito nenhum, às vezes a gente tenta esvaziar essa mama, né, continua dando o outro peito, até ela conseguir amamentar nas duas. Exatamente. Se for preciso, faz uma relactação, né? Uma Relactação. translação do bebê para poder estar com a outra, né? Porque aí você vai ter a redução aí de prover esse leite para o bebê, né? Início de produção. Então, tem caminhos, né? Doutora, qual é o ponto que chega a ter a necessidade de um procedimento cirúrgico? Bom, tem pacientes que às vezes esse leite, e principalmente pelo que você falou, né? Esses pacientes muitas vezes fizeram cirurgias de estética da mama, né? E aí esse leite pode ter um represamento nesses ductos. Então, quando você faz uma cirurgia da mama, pode cortar alguns desses canais e aquele leite vai se acumular e não consegue sair. E algumas pacientes, elas formam ali abscessos, né? Que seria ali vamos falar assim, a grosso modo, né? Um espaço onde vai acumular pus. Então, uma bola de pus ali na mama. E pode ser que não tenha uma drenagem, né? Uma saída espontânea. E a gente precisa ir lá e fazer essa drenagem. Ou porque teve essa cirurgia e ficou represado, ou porque algumas, mesmo não tendo feito cirurgia, pode acontecer de formar esses abscessos e eles não drenarem espontaneamente. Certo. E esse procedimento, pela informação que eu tenho, ele é um procedimento rápido, porém a mãe precisa de internação, né? De ficar em unidade, na parte, né, ambulatorial hospitalar. E muitas vezes acontece aí um desmame precoce porque a mãe tem que se ausentar, né? Principalmente agora em época de Covid, muito difícil, né, retornar com esse bebê para a mãe está fazendo um procedimento. Eu conheço alguns casos que eles permitem levar o bebê para estar fazendo as mamadas, mas mesmo assim acontece aí essa porcentagem de desmame precoce, né? Devido a chegar a esse ponto de ter a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. Então, nós podemos aqui, Nara, você está conseguindo nos ouvir? Eu acho que você está nos escutando, mas nós não te ouvimos. Sua imagem está travando. Vamos fazer assim, Nara. Você acredita que você já tentou, né? Todas as formas aí possíveis, deve estar agoniada, tadinha. Vamos fazer o seguinte: você grava um vídeo para a gente, aí a gente compartilha, pode ser? Se quiser mandar uma mensagem aí. Que pena. Tava curiosa aqui para ouvir a história da Nara. Tem uma riqueza de detalhes. Ela teve que fazer o procedimento, eu vou falando aqui. Ela teve que fazer o procedimento, ficar, né, no processo ali da internação, mas até onde eu sei, ela conseguiu, né? Foi o que ela disse aqui, ela está amamentando a bebê até hoje, vai fazer 2 aninhos. Perfeito. E nós não estamos, só estamos ouvindo a sua voz cortada e a imagem também. Vocês estão me ouvindo? A senhora está conseguindo, doutor? Eu não estou. Eu estou ouvindo também, está cortando. Tem hora que a gente escuta, depois corta. Isso. Vamos fazer assim então, Nara. Você faz um vídeo para a gente,
contando sobre essa sua vivência e a gente publica. Vai ser enriquecedor também da mesma forma. Não precisa ficar preocupada, não, que às vezes fica agoniada de ir lá tentando. E a internet é assim mesmo, não tem como. Vai ficar o suspense aqui, todo mundo Vai ficar um curioso, suspense. Todo querendo mundo depois vai conhecer a história da Nara, né? dar cara. Isso. Doutora, deixa eu só olhar aqui que eu vi uma pergunta aqui, que aí a gente já. Vou só voltar aqui. Sua irmã tinha feito uma pergunta. Isso. É porque ela tá gravidinha de novo. É mesmo? Que legal. Olha só, tá animada. O que pode ser feito? Deixa eu só voltar aqui. O que pode ser feito para o preparo da mama? Eu acredito que ela esteja falando na gestação. Na gestação, né? Isso. Bom, na gestação, o que a gente pode fazer? É ter um cuidado com esse bico, né? Principalmente. Porque se ela tiver um bico plano, fica muito difícil a pega. Um bico que a gente fala que é invertido. E aí a gente pode fazer os exercícios, né? A gente começa a trabalhar esses exercícios da mama lá mais para o início do terceiro trimestre. E sempre tendo cuidado da paciente não ficar ali, né? Como se fosse tirar o leite, porque isso pode levar a uma produção de ocitocina antes da hora e acabar estimulando algumas contrações uterinas. Mas a gente faz nesse terceiro trimestre, né? A gente usava seringuinha, a outra concha, que é a concha para fazer bico, e mesmo as massagens ali manuais, que ajudam muito, né? Nessa questão do bico. Tinha os cremes que a gente começava a preparar essa pele, né? E a base de lanolina, não é? A de lanolina, que aí teve uma época que parou de usar e cada hora muda um pouquinho. Assim como no pós-parto, tinha muita questão de falar, né? Quando começava a ter fissura, de usar o próprio leite materno para cicatrizar. Depois falaram que isso era prejudicial, né? Mas acho que a Nara voltou aí. Vamos escutar a história Voltou da Nara? Estão me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Agora tá Tô ótimo. no celular do marido. A gente Oba! ele, trocamos tudo. Que ótimo, deu certo. Oh, meu Deus do céu, que sufoco, gente. Eu tava ouvindo vocês que não estavam me ouvindo, eu tava vendo tudo aqui. Enfim, né? Foram muitas coisas que aconteceram. Eu falo assim, eu sou a diferença de muita gente aí. Tudo que a gente fugiu um pouco do óbvio, né? Tudo que eu passei. Mas, enfim, eu tive algumas... a minha pojadura, ela demorou mais. Eu tive problema na minha produção de leite. A Maria Clara tinha uma pega muito boa. Como é que a gente percebeu isso? Que ela não estava ganhando peso, né? Eu tive acompanhamento com fono, tive acompanhamento com consultora de amamentação. Então, a gente percebeu que ela não estava ganhando peso com tudo certo. Então, o problema, eu era a exceção, né? Eu era o problema, realmente. Eu estava com dificuldade na produção de leite. Entrei com algumas medicações que tinham uma possibilidade de me ajudar um pouco, enfim. E aí, deu certo. Aconteceu, mas com quase um mês de vida, eu tive uma pojadura, né? Ela estava com quase 30 dias. E aí, eu tive alguns começos, alguns sinais de engurgitamento da mama, de empedrar, de começar a inflamar. Uma semana antes de acontecer. E aí eu entrei em contato com o meu obstetra, a gente entrou com anti-inflamatório, conseguimos reverter o quadro, ótimo, ficou tudo perfeito. Falei, me livrei, não vou ter mastite. Excelente. E aí, uma noite, eu lembro perfeitamente disso, uma noite ela pulou uma mamada, do que ela estava acostumada, né? Porque no horário normal dela. E aí ela pulou uma mamada e aí empedrou de novo. E foi engraçado que foi um empedramento, foi assim, era uma bolinha pequenininha na parte de baixo do seio, da mama, do lado direito. E aí eu senti aquela pedrinha e ela doía um pouco mais, mas não estava vermelho nem nada. Falei com a minha médica de novo. Isso foi de uma segunda para terça-feira. Falei com ela de novo, ela, vamos tomar anti-inflamatório de novo, então, para não deixar virar nada e tudo. Porque eu falava para ela que eu estava sentindo um incômodo além do normal. Então, tomei anti-inflamatório para reverter. Quando foi na terça-feira à noite, eu comecei com febre. E eu não tinha nenhum sinal vermelho na mama. Falei com ela, ela falou, Nara, você tem febre, você precisa ir para o hospital. E aí, um detalhe bem importante aí. Pandemia. A gente estava no primeiro lockdown. Nossa Senhora. Então, era assim, era tudo novidade, aquele medo, né? Ninguém sabia de nada. Aquele medo de ir para o hospital. E agora, meu Deus, eu tenho que ir para o hospital. E aquela confusão.
E nós fomos e a médica me avaliou, eu fui no horário, eu fui à noite pro hospital. No mesmo dia eu falei com ela, tudo assim, começou a febre, eu já fui pro hospital procurar ajuda. A médica me avaliou, eu realmente estava começando uma mastite, eu já estava com muita dor para amamentar, do nível que eu não aguentava ficar 1 minuto com ela no peito sugando. Não aguentava, assim, era insuportável a dor. Não tive nenhuma fissura, nunca tive nesse processo todo de amamentação, nenhuma fissura na mama, nada, 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 assim, que você fala assim, justifica que é nada, nunca tive nada disso. A não ser quando ela me mordeu há pouco tempo atrás, que eu tive que fazer laser, enfim, mas só isso. E aí eu fiquei bem preocupada, né? E aí a médica me atendeu na emergência, me passou uma ultrassom de mama para fazer. E aí, com essa loucura de pandemia, o plano de saúde não estava liberando para fazer nenhum tipo de exames, assim, né? Só se fosse assim, vida ou morte. Não era meu caso, vida ou morte. Então, começou aquela saga para tentar marcar esse exame. Isso era uma terça-feira à noite. Eu comecei a tomar antibiótico. Aí eu falei assim, eu preciso esperar pelo menos 48 horas para esse antibiótico fazer efeito, né? Sim, na minha cabeça foi isso que funcionou. E nada, continuava com febre e tudo. Fui para casa dos meus pais para ter mais ajuda, porque até então tava cada um na sua casa, né? E aí fui para casa dos meus pais, Maria Clara com 45 dias de nascida. Fui para casa dos meus pais para ter ajuda e com febre, aquele mal-estar. E aí a médica no pronto-socorro já tinha me falado: Nara, você não tá conseguindo amamentar, mas então tenta só tirar o leite dessa mão. Não precisa colocar ela para mamar, não precisa ficar sofrendo com isso. Põe ela para mamar na outra mão e fica tirando o leite da outra. E eu tava tentando fazer tudo isso. Quando foi na sexta-feira, que aí já tinha mais de 48 horas e eu ainda não estava melhorando, estava dando aquele mal-estar no corpo. Aí a mama já estava vermelha por baixo, onde estava esse negócio. E eu fiquei com muito mal-estar, muito mal. E eu falei assim, eu não tô conseguindo, porque eu não tô conseguindo tirar esse leite. Esse leite tinha que ter saído daí. Eu não tô conseguindo drenar, não tô conseguindo tirar. Falei pro meu esposo e eu falei assim, a gente precisa chamar então uma consultora aqui em casa, ver se tem alguma consultora atendendo no meio disso tudo, né, que tá acontecendo. E aí nós encontramos uma consultora, ela me atendeu assim, de pronto, assim, ela foi no sábado na minha casa. E aí, a hora que ela chegou lá, que ela viu minha mama, ela falou pra mim, ela falou, Nara, você tá com abscesso. E aí eu já começou o desespero, porque eu ainda não tinha conseguido fazer ultrassom. O plano de saúde tinha marcado a ultrassom para eu fazer na segunda-feira, né? Isso era um sábado, eu ainda estava com febre, eu estava com muito mal-estar. E ela falou, e aí ela ligou para minha médica em questão, minha obstetra na época, né? Ligou para minha obstetra me orientou, assim, para tentar fazer o que era melhor, porque minha obstetra também não tinha muito o que fazer de longe, ela precisava me examinar, né? E aí ela me orientou, porque o plano de saúde estava um caos. E aí a gente achou um médico para fazer particular a ultrassom, para ver realmente se tinha um abscesso, qual eram as próximas etapas daquilo tudo. E aí nós fomos no sábado à noite mesmo. E aí, quando eu fiz a ultrassom, e aí ele viu que a quantidade tinha realmente muito líquido ali, tava parada. Ele falou, não, Nara, o seu caso tem que drenar, não tem como. Eu ainda perguntei para ele, falei assim, e aí dá para drenar por punção? Porque eu tinha lido algumas coisas na internet, dá para fazer assim? Ele, não, o seu caso tem que abrir, tem que drenar. Fiquei desesperada, porque eu tô com um bebê pequeno em casa, tem que ir pro hospital, estamos no meio de uma pandemia, o que eu vou fazer com isso? Aí eu falei, diante disso, eu falei assim, eu vou pegar o exame e agora eu vou pro meu plano de saúde para eu não ter que pagar particular, já que eu tenho agora um exame que comprova o que está acontecendo comigo, né? Se era o problema para comprovar, agora eu tenho. Começou outra saga, outra novela no plano de saúde. Cheguei no pronto-socorro no sábado à noite, com os exames em mãos, já com uma mochilinha esperando que eu ia ter que internar para fazer o procedimento. Deixei minha filha em casa, chorei horrores. Cheguei lá, a médica falou assim pra mim, não, Nara, realmente é cirúrgico, mas não é extremamente urgente. Você pode dormir em casa, amanhã de manhã você volta e a gente faz o procedimento em você. Falei, tá bom, então. Aí eu falei, você vai me dar uma guia de internação, né? Já pra chegar, já... Não, você passa pelo pronto-socorro de novo e o médico já faz, porque é tudo via urgência, você não tem um médico que tá te assistindo agora. Eu falei, beleza, então, ok. Fui pra casa, feliz da vida, dormi com a minha filha. Voltei de mala e cuia e acompanhante, que era minha mãe, para cuidar de mim, e lá no hospital. E chegamos lá, o médico que me atendeu achou que não era cirúrgico, achou que precisava operar e tudo bem, e me mandou de volta para casa. E aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer?
Aí eu liguei para minha obstetra de novo, pedi socorro. E aí ela interviu, e aí na segunda-feira eu fui operada, por volta das 10 horas da manhã. Foram drenados 300 ml de pus da minha mama. Eu fiquei 2 dias internada com dreno na mama, tomando antibiótico na veia. Tinha a opção de levar a Maria Clara para o hospital para ficar lá comigo, mas pela pandemia a gente optou por não levar, por medo mesmo, não saber, né? E tava tão no comecinho, hoje eu fico pensando que podia ter levado, que não tinha acontecido nada. Mas enfim, na época a gente não sabia disso. Ela ficou em casa usando mamadeira e fórmula de uso exclusivo nesse momento. E eu fiquei no hospital, né? E quando eu voltei para casa, e lá no hospital eu fiquei tirando leite, mas eu não podia mandar para ela esse leite que eu tirava no hospital por causa do tipo de antibiótico que eu tive que tomar no hospital. Não era compatível nesse momento, mas minha médica tinha me orientado. Vai ser só durante o hospital, a hora que você for para cá, você vai com outra medicação e você vai poder amamentar normal. Então, eu tirava o leite para não diminuir minha produção, para eu não perder isso, porque eu não queria perder da outra mama só, né? E aí eu fui para casa com a orientação e eu não podia não podia oferecer o peito que eu tinha feito a cirurgia, porque eu ainda estava drenando ainda. Tirou o dreno, mas ainda ficou aquele pedaço, eu não sei como é que fala, ficou aberto um pouquinho para continuar drenando em casa, se fosse necessário, até ele fechar sozinho. Então, e aí a boquinha dela ia pegar bem em cima. Por esse motivo que não podia, que a minha mãe falou que se fosse em outra região, talvez que não fosse pegar, não ia ter problema. Mas como a boquinha dela ia pegar bem em cima de onde estava, então não podia amamentar. E aí foram quase 30 dias para cicatrizar totalmente, para fechar totalmente. E quando eu fui oferecer a mama para ela, ela rejeitou. Ela só aceitou o peito do lado esquerdo. Então, hoje eu prossigo na amamentação, mas só do lado esquerdo. A gente teve que fazer complementação até quase 1 ano de idade, né, para fornecer os nutrientes, até que ela passou por toda a fase de introdução alimentar e tudo. Hoje ela não toma nenhuma fórmula, mas foi necessário fazer. Passamos por confusão de bico, fizemos translactação, foi sofrido, viu? Foi tenso. Muitas informações. Muito desafiador, né? Muito desafiador. Eu fiquei com muito medo depois de quando aconteceu o processo. Quando eu fui oferecer a mama de novo para ela, eu fiquei já tinha sarado, acho que eu fiquei uns 5 dias sem ter coragem de oferecer. Porque na minha cabeça, assim, meu Deus, e se acontecer de novo? Sabe, eu ficava assim, e se acontecer de novo? E se eu tiver que ir pro hospital de novo? E o que eu vou fazer? E a pandemia, eu fiquei muito, muito preocupada com a situação. E aí, quando ela não aceitou o peito, eu confesso que deu um alívio. O peito que tinha acontecido o problema. Pronto, ela não quis, eu não estava muito querendo também, então tá tudo ótimo. A gente se acertou aqui e ficou tudo tranquilo. Mas realmente, assim, eu usei repolho, gelado, punha no congelador as folhas de repolho, colocava para tentar amenizar, massagem no chuveiro. Comprei a esponja de silicone que eu tinha lido na internet, que era bom para ajudar a tirar esse leite que estava empedrado, até antes de saber que era abscesso, né? E eu tentei de tudo que me falava. Se falasse pendura de cabeça para baixo, você vai resolver esse problema. Põe marido para sugar, que é uma outra técnica, né? Põe marido para sugar. Que situação, que sufoco. Realmente eu não tive... a minha mastite não começou com vermelho. O meu vermelho apareceu quando eu já tinha o abscesso. Então, é porque é mais profundo, né? Estava bem profunda, né? E era assim, a sensação de empedramento. Eu tentava fazer massagem, e aí depois que passou, eu começo a entender, né? Que eu tava. Quando aconteceu, já não era mais só empedramento, já tava um quadro de mastite instalado. De mastite mesmo, né? E porque você fazia massagem e não resolvia nada, você não conseguia resolver. E aí, como foi agravando, eu fui sentindo cada vez mais. Mas realmente foi sofrido. Você tocou num ponto importante aí, a questão da massagem, né? A gente fala, né? Massageia, mas tem que entender também que tem uma massagem para poder aliviar o local, né, onde está essa mastite, onde criou aquele nódulo, né? Aquela junção de leite ali. E tem a massagem que você faz justamente para promover a produção de leite ali, facilitar a saída dele. Então, muitas vezes, muitas mamães, na tentativa de resolver, de alívio, acabam estimulando mais a mama.
A Uhum. produção, tem isso. E assim, eu escutei seu relato aqui, eu fico apaixonada. Porque eu falo assim, gente, uma mãe, ela conseguir passar por um processo todo desse, e hoje ela vira e fala assim, eu estou amamentando a criança até 2 anos, é uma bênção demais da conta, sabe? A maternidade, ela é isso, são desafios todos os dias. Eu fico encantada, sinceramente eu fico encantada. Tem uma frase, E Lu, que eu gosto muito e eu falo que é uma das motivações, mas eu tive, assim, muitas pessoas para me ajudar, assim, amigas que me apoiaram. Eu falo que eu fiz amizades no Pilates de gestantes, né, que a gente leva até hoje. Assim, uma delas é muito especial para mim, porque a gente virou uma amiga e confidente de mãe, assim, porque mãe precisa disso, né? Mãe precisa de outra mãe pra gente chorar as pitangas e uma dar suporte para outra. Aí tem uma frase que eu gosto, assim, todo dia eu penso em desistir, mas todo dia eu insisto, eu decido continuar. Então é Que isso, a gente lindo, maravilhosa. todo dia muito também lindo. insiste, né? A gente decide continuar. Então, a amamentação é isso. Tem dia que você É fala, não, isso. eu não vou amamentar mais. Tem um meme na internet que é muito a cara de mãe, assim. Eu não vou amamentar mais. Outro dia tá lá beijando o bebê. Ai, que coisa. Coisa mais linda, né? Nari, eu fiquei pensando aqui, né? Um outro desafio que você tem aí, porque quando a gente amamenta só de um lado, ainda corre-se o risco de ficar com uma mama maior que a outra. E apesar disso, né, você tá aí firme. Depois a gente resolve ver o que faz, Aí é, né? depois eu brinquei com meu marido, eu falei assim, tá tudo bem pra você, porque as coisas aqui não estão muito legais, né? Mas ele falou, não, amor, relaxa, é pelo bem maior, é pelo bem maior da filha. Então, depois a gente resolve. Aí hoje eu fico, antes eu não tinha medo de fazer cirurgia plástica, de colocar a mama. Hoje eu tenho medo de fazer e de ter mastite por causa da cirurgia. Entendeu? Hoje eu já tenho, assim, não sei, tem todo dia eu fico assim, eu não sei se eu quero, não, de E se você verdade. for ter mais filhos, corrige no próximo. De novo. É, espero, né? Vi aqui Espero minha doula, você. colocou maravilhosa, colocou aqui. Ela foi, assim, um apoio, assim, gente, incrível. Que O maravilha. suporte, né, que é importante. Rede de A apoio é Luciana tudo, né? é tudo, é tudo. A Luciana colocou aqui, né, a técnica que ensinaram para ela. Realmente, a Luciana existe e favorece demais. É até uma técnica engraçada, né, que a gente fala, né? É meio cômico a posição, mas é essa, você deitar apoiado com os braços, né? Colocar o bebê menor. Quando o bebê é menorzinho, é mais fácil, né? Fica, né, mais tranquilo. Mas tem mães que ainda utilizam para bebês maiores. Mas, nesse caso da mastite, no início da amamentação, para facilitar essa saída do leite, você apoiar de 4 mesmo, literalmente, e mamar, porque a gravidade favorece essa saída do leite. Realmente ela existe e é muito boa também, principalmente quando você começa a perceber esses sinais iniciais. Ah, não existiu a vermelhidão, mas eu tô sentindo um nódulo aqui, eu tô sentindo que a minha mama tá cheia, tá? Aquele sentimento de empedrado. Fazer essa posição ela é excelente para poder fazer essa saída do leite, facilitar. Que live, hein, gente? Que Gente, no final deu maravilha, certo, ainda bem, graças que Quantas histórias maravilha. boas e a Nara venceu mais um desafio. Não desistiu Vem, a essa Deus. mulher, adorei. Desafio da live, né, gente? O desafio de estar Que aqui na live. maravilha, Nara, que deu certo. aqui, ó, tem gente falando, Nara, você é um grande exemplo de coragem, e é justamente isso. O exemplo, ele arrasta, né? Então, eu acredito que cada mamãe que estiver escutando aqui, no dia que tiver uma dificuldade no caminho, vai lembrar de você, vai falar, não, o dela foi pior, então vou seguir persistindo, né? Também amamentou, foi recompensador. É isso, a amamentação é isso. A gente tem as limitações, mas também tem as soluções. É possível resolver, tem tratamentos. A doutora Joyce colocou aí a questão muito importante de atentar aos sinais, atentar à forma de prevenir, uma boa pega, a estimulação para a saída desse leite, né? Ordenhar essa mama, de preferência, né? A ordenha manual, porque muitas vezes ali, se você usar aquela bomba de extração, né? Você vai acabar estimulando essa mama, então melhora a ordenha manual. É, e é isso, gente. Eu acredito assim, Nara, você quer colocar mais alguma coisa? Doutora Joyce também, para essas mães, além da persistência? Eu queria, assim, só falar para as mães, a gente se prepara tanto às vezes para o parto, né?
igual eu falo, eu queria um parto normal, deu certo meu parto normal, a doutora Jorge sabia, mas a gente se prepara tanto para o parto, às vezes a gente esquece do depois. E o depois é muito mais desafiador do que o parto, né? Então, para a gente pensar nisso, não importa a via de parto que você vai escolher, mas pense no depois. Pense em, se você quer amamentar, busque ajuda. A consultora de amamentação tem que fazer parte do enxoval, né? Bota lá na sua lista do enxoval, item do enxoval, consultora de amamentação. Você ter um acompanhamento personalizado para você, com as suas necessidades, com aquele cuidado com você. Mas hoje a gente precisa pensar também, eu não tenho condições de jeito nenhum de ter uma consultora de amamentação. Existem opções públicas, tem o banco de leite, vai lá, pede ajuda, pede um socorro, né? Faça cursos, né? Aí na internet tem tanta coisa, online, tanta informação, né? YouTube, né? Tem como, Sim. tem cursos lá, um monte de gente que grava vídeo. Então, assim, hoje a gente tem muito mais fácil acesso a isso. Então, busque ajuda mesmo. Não ache que é instintivo, não ache que é só pôr o menino lá que vai dar certo. Não, tem duas pessoas que precisam aprender. Tem duas pessoas que precisam aprender. Você que é mãe, e o bebê que tá chegando também, ele não sabe de nada, tadinha. Precisa aprender ali. Então, toda ajuda que você puder é muito bem-vinda e garante 1% mais de sucesso no que você quer, né? Se for do seu desejo, da sua vontade de amamentar, garante um pouquinho mais, 1%zinho ali de ajuda para você já é sensacional. Então, gente, se eu puder dar um conselho para as mães, busquem ajuda para amamentar. E eu quero dizer para essas mamães que estão aí, futuras mamães, vivam essa maternidade com mais leveza. Não queiram ser mães perfeitas, perfeição não existe. Façam o melhor de vocês, busquem ajuda quando necessário, tenham essa humildade. Ninguém sabe tudo, né? Eu costumo dizer que o bebê é um pacotinho especial, porque ele não tem manual de instrução, não tem botão de desliga. A pilha é Duracell e não aceita devolução, né? Nenhuma. Então, a gente vai aprendendo, infelizmente ou felizmente, a gente vai aprendendo vivendo. Procurem ajuda de quem tem um pouquinho mais de experiência. As mães de primeira viagem costumam sofrer um pouquinho mais. E achem uma rede de apoio boa, porque tem muita gente que está ali perto que, ao invés de ajudar, mais atrapalha, trazendo muita ansiedade, né? E uma coisa assim que eu quero deixar aqui para o final é que o ambiente da amamentação, ele é fundamental, né? Eu estudo muito teoria do apego e esse clima no momento da amamentação, ele vai refletir lá na vida adulta. Não é só o alimento que o bebê está recebendo, não é só a questão nutritiva, mas esse clima desse ambiente. A gente vai captar aquilo ali e vai fazer parte do nosso desenvolvimento e influenciar todas as nossas relações futuras. Excelente. É o elo, né, doutora Joyce? O elo que é criado naquele momento ali, aquela sintonia que você cria, né, ao promover isso para o bebê, é muito grande. Ali na frente você vai conseguir perceber que as etapas, quando ela é igual um videogame, as etapas quando são vencidas, lá na frente tem a recompensa para você. Vale muita dedicação, vale muito essa entrega. Muitas vezes esses mitos, essas dificuldades que as pessoas enxergam na maternidade, às vezes é justamente isso, entender que tudo é um processo. E esse processo, lá no final, ele tem uma recompensa. Eu acredito que Deus não nos permite passar sem ter uma justificativa. Então, que a gente aprenda, né, com as dificuldades e saiba enxergar ali o significado de cada uma delas. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Eu não tenho nem gratidão extrema a vocês duas por estarem aqui, por dedicar esse tempo. A todos vocês que estão aí nos assistindo também, muito obrigada. Isso aqui ele é um momento muito importante, não só para nós que estão aqui do outro lado transmitindo conhecimento, mas para vocês que estão aí chegar essas informações. Hoje em dia facilita demais a gente ter essa comunicação. Então, eu só tenho a agradecer todo esse momento, toda essa uma horinha praticamente que a gente está aqui.
com essa troca de experiências. Tá bom? Obrigada a todos que colocou pergunta, que esteve apoiando. As meninas, Nara, você é o exemplo. Vai ser um exemplo. Não, exemplo não, mas mães, vocês conseguem. Eu sei que tem gente, toda vez que a gente acha que a gente é o pior, não é. Deve ter gente aí que deve ter passado por com certeza pior. Vou levar teu exemplo. Estamos juntas, mães. Estamos juntas. Doutora Joyce, muito obrigada. A senhora sabe a minha eterna gratidão. Eu que agradeço. Muito carinho pela senhora, pela sua dedicação com as suas pacientes, né? Sim, eu sempre fico observando a senhora, eu falo assim, é um exemplo para todo mundo. Um exemplo de pessoa, de ser humano, porque a sua entrega ela é grande e é perceptível. Então, eu arrepiei aqui, ó. Obrigada, viu, por esse carinho. Estou feliz de te receber de volta no consultório, né, nesse pós-parto. E adorei te conhecer, Nara. Parabéns pela sua história, uma história que realmente inspira, né, muitas outras mulheres. Parabéns, viu? Obrigada aí por esse momento especial. O prazer é todo meu. Foi um prazer realmente conhecer a senhora. Quem sabe eu não viro paciente também depois. Seja bem-vinda. Um prazer, gente. Assim, a doutora Joyce agora, a próxima, ela tem que vir falar pra gente sobre a sexualidade, né, depois do pós-parto. Ajudar essas mulheres. Eu acho que né? Vamos encontrar os caminhos. Tem outros desafios aí, né? Nesse novo papel que a mulher assume. Mas é possível, sim, encontrar muito prazer, né, na sexualidade mesmo depois que a gente tem um filho. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Quem não pôde participar, eu vou deixar essa live salva lá no feed para assistirem. Aí vocês recomendem para outras mamães, porque ela está muito rica mesmo. E fica nosso carinho para vocês aí. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.